Está começando mais um 8 e a Faixa, eu sou o Príncipe Vidani, esse aqui é um spin-off do Peladinho, um programa bônus menor em vídeo, para complementar a tua semana, para você já começar a segunda-feira com algum assuntinho aí do mundo da bola, né, do futebol, pra gente já adiantar alguma coisa. Estamos aqui em janeiro, pouca notícia relevante pro nosso futebol nacional brasileiro, então uma coisa que chamou minha atenção hoje, eu vou falar sobre o Endrick e a situação dele chegando no Lyon. Antes, lembrando você que esse programa está disponível em vídeo, você pode assistir no Spotify, se você quiser só escutar, faça como sempre, em qualquer agregador de podcasts, estaremos por lá no feed do Peladinha, com o seu 8 e a Faixa toda segunda-feira, quase toda, né, exceto a segunda que eu soltar algum episódio extra, especial, alguma coisa assim, mas a gente tem tido programação segunda e quinta no Peladinha já faz um tempo, já faz aí pelo menos uns 6 meses, então tamo junto, contrato renovado para 2026, pelo menos por enquanto. Então é isso aí, gente, o Endrick foi anunciado, já tá treinando no Lyon, e eu quero falar hoje um pouco, lembrar, porque essa transferência do Endrick pro Lyon, ela me faz refletir um pouco sobre o mundo real, né, sobre o conto de fadas que a gente viu surgindo com o Endrick, e a realidade batendo na porta dele, e eu considero o Endrick um dos jogadores mais talentosos que o Brasil revelou nos últimos anos. Eu chuto dizer que desde, sei lá, Neymar, veio o Gabriel Jesus, né? Talvez a gente botou muita fé nele. Não acho que o Gabigol chegou como esse raio também. Eu acho que o grande auge do Gabigol foi pós-Flamengo, né? Durante e pós-Flamengo ali, naquele de 2019 pra cá. Antes disso eu não achava que tinha grandes coisas. 2018 o Gabigol foi bom também, né? Que ele foi artilheiro, acho que de Brasileirão e de Copa do Brasil pelo Santos. Mas aí a ida dele pro Flamengo jogou ele pro outro lugar. Mas acho que como promessa nós tivemos aí o Neymar. E aí tivemos o Gabriel Jesus, né, com muito brilho, surgindo também no Palmeiras. E aí tivemos o Endrick e logo na sequência o Estevão também. Eu acho que são os nomes que mais brilham aos nossos olhos quando a gente pensa em seleção brasileira e em um jogador que possa ter o protagonismo. O Vini Júnior mesmo, eu acho que por ele ter saído muito cedo do Flamengo, antes que ele pudesse de fato conquistar alguma coisa relevante, tivesse ali um papel de protagonista no Flamengo, coisa que eu considero que ele não teve. Eu não acho que o Vini foi uma promessa tão grande pro nosso futebol aqui, com o nosso olhar, como a gente teve o Neymar, Jesus, o Endrick e o Estevão. Nesse sentido, eu considero o Jesus uma decepção, né? Perto do que ele pôde entregar. Apesar de ter jogado 2 Copas do Mundo, uma delas como titular, como nosso camisa 9, e fez um excelente ciclo de Copa naquela Copa de 18, né? Até a Copa de 18 ele fez, foi artilheiro da Eratite, foi depois campeão da Copa América, né? O Jesus também em 2019. Então ele teve um grande momento, mas já faz aí, sei lá, acho que dá pra dizer que faz uns 5, 6 anos que o Jesus não tem protagonismo no futebol mundial e muito menos na seleção brasileira. Coisa que o Endrick promete. Pra gente lembrar um pouco de como surgiu o Endrick como um raio no Palmeiras, nas categorias de base o Endrick é um absurdo, ele tem 188 partidas e 166 gols marcados, é um absurdo. Os números que o Endrick conquistou na categoria de base são realmente bizarros, uma situação, de fenômeno mesmo. E aí ele estreia no profissional em 6 de outubro de 22 pelo Palmeiras, participa da conquista do Bicampeonato Brasileiro 2022 e 23. Em 23 em especial teve aquela performance histórica na virada para cima do Botafogo por 4-3. O Palmeiras perdia por 3-0 no primeiro tempo e o Endrick foi o protagonista, fez 2 gols desse jogo, deu assistência, enfim, uma partidaça do Endrick no segundo tempo em especial, ali naquele 4-3, aquele jogo que mudou tudo, né, que o Botafogo ele era um dos favoritos, era o grande time que dominou o Brasileirão todo de 2023, e o Palmeiras, graças àquele jogo, se sagrou campeão brasileiro também em 2023. Aí o Endrick deixa o Palmeiras no meio de 2024 e começa promissor, falando pra ele sobre seleção brasileira. O Palmeiras fez uma boa Libertadores também, foi a Libertadores que ele cai pro Boca, né, em 2024? Não, 2024 foi a do Botafogo campeão, do Boca foi no ano anterior, que o Endrick inclusive estava naquele jogo e mal foi aproveitado, inclusive, pelo Abel na disputa contra o Boca Juniors. Mas o Endrick começa o ano, prometendo muito, inclusive com seleção brasileira, né? Ele marca contra a Inglaterra em Wembley, naquele 1-0, que ele salva o Brasil no finzinho do jogo, estreia do Dorival Júnior, e foi naquele jogo que ele confessou ser grande fã do Bobby Charlton, né? O ídolo dele, Bobby Charlton, que, enfim, grande piada aí do Endrick surgiu nesse jogo. E no jogo seguinte, empate por 3-3 com a Espanha, ele marca novamente, conquistando o empate com o Brasil, e num jogo que o Brasil foi roubadíssimo pela Espanha, e a arbitragem caseiríssima, e aquele jogo que o Brasil jogou com o Vini Júnior de capitão, com o uniforme preto, primeiro tempo e tudo mais. Bom, o Endrick, apesar disso, vai pro Real Madrid no meio do ano. Antes disso não faz uma boa Copa América, como o Brasil todo não fez,
mas teve um bom primeiro ano de Real Madrid. Ele foi o super substituto da equipe e ele foi artilheiro da Copa do Rei com 5 gols, inclusive um número expressivo, né? Ele foi o primeiro jogador do Real desde o CR7 2012 e 13 a marcar 5 gols naquela competição na Taça da Espanha, na Copa do Rei. E ele fez bons jogos de Champions League, inclusive, até a saída do Ancelotti no final, na metade de 2025, no final da temporada 2024-25. E aí ele perdeu espaço de vez. Acho que a grande virada na carreira do Endrick foi o Super Mundial de Clubes, que ele mal foi aproveitado, não lembro exatamente se estava machucado ou não, mas o Gonçalo Garcia começou a ter protagonismo e ele, cara, com o Mbappé voando do jeito que tá, não teve espaço mais, tem pouquíssimos minutos na temporada atual até agora, e aí nós chegamos aqui, a chegada do Xabi Alonso, não aproveitou o Endrick, inclusive o Gonçalo Garcia que, por ironia do destino, fez um hat-trick ontem, né, dia 4 de janeiro, na vitória do Real Madrid. Ele fez os 3 gols, um de cabeça, um de esquerda, um de direita, inclusive gols de um centroavante bem completo do Gonçalo. E o Endrick, aos 19 anos, resolve uma mudança na sua carreira, um passo lateral para ter espaço num time europeu em que ele possa ter protagonismo, e ele resolve ir pro Lyon. Na metade dos seus 19 anos, ele quer ter chance de ser convocado para uma Copa do Mundo, e ele disse inclusive que trocou uma ideia, né? Teve uma conversa com o Ancelotti que ajudou ele a se convencer de que sair, jogar e ser feliz deveria ser a sua melhor decisão nesse momento. E assim, há quem chame de decepção a passagem do Endrick pelo Real Madrid. Eu não considero uma decepção, acho que ele é um jogador de 19 anos, e acho que sim, é a quebra do encanto do conto de fadas, é o mundo real batendo na porta do Endrick, que mostra pra ele que mesmo com todo o talento, toda a habilidade que ele demonstrou ter aqui no Palmeiras em especial, isso não é suficiente para garantir a ele cadeira cativa nem sequer em seleção brasileira e nem sequer em Real Madrid também. São, né, momentos e lugares onde você tem que mostrar serviço muito cedo e também contar com a ausência de concorrência. Eu acho, inclusive, que o Vini Júnior e o Rodrigo tornaram-se jogadores do tamanho que eles se tornaram, muito porque o Real Madrid viveu a lacuna, né, pós-Bale Cristiano, né? A gente viu ali o Rodrigo ganhar espaço e depois o Vini Júnior, mas o Vini assumiu um espaço de protagonismo, mesmo com tudo, o Benzema não gostando dele no começo, não tocando bola pro Vini, pedindo pra galera não tocar, e o Vini aos trancos e barrancos conquistando seu espaço e sendo protagonista em 2 finais de Champions League, dando 2 títulos pro Real Madrid, com a assinatura dele. O primeiro, o Benzema obviamente foi protagonista, mas na final o gol foi dele. Vini Júnior fez o gol contra o Liverpool em 2022, e aí contra o Borussia, cara, a campanha inteira tem todo o dedo do Vini Júnior. Enfim, 2024 foi o grande ano mesmo do brasileiro. Enfim, digo isso para falar do Endrick indo pro Lyon, jogando no futebol francês, emprestado pelo Real Madrid, né? Óbvio que o Endrick ainda sonha em voltar e vestir a camisa nova do Real de novo, camisa que ele teve orgulho de vestir, mas por pouquíssimos minutos nesse semestre, né? Nesses 6 meses que ele ficou lá. Eu considero uma decisão acertada do Endrick e uma decisão importante para o jogador que tem sonho de almejar grandes coisas na carreira dele, seja por clubes europeus, seja por seleção brasileira. É uma gana que eu vi faltar e de repente num Gabigol, enfim, acho que apesar do Gabigol ter tentado ir pro Benfica, mas a passagem dele, eu acho que agora o Lyon é o Benfica do Endrick, pensando agora com o Gabigol como exemplo, ou vai ou racha. O Endrick agora tem a chance de se consagrar como um jogador importante na Europa, ou de fato voltar precocemente pro Brasil, aí sim talvez como uma decepção. Talvez eu coloque como comparação a carreira do próprio Gabriel Jesus, que foi o antecessor do Endrick, tanto de Palmeiras quanto de seleção brasileira, da nossa esperança e tal, até pela posição de seu centroavante também e tudo mais. Jesus ficou tempo demais no City aceitando uma posição de coadjuvante. O Lucas também, do São Paulo, passou pelo mesmo, né? Enfim, que foi pro PSG e depois Tottenham. Tottenham até ele teve algum protagonismo, mas já tarde demais para ele acender alguma fagulha, alguma faísca de o Brasil querer acompanhar a carreira do Lucas. Eu acho que o Brasil ainda quer acompanhar a carreira do Endrick, e o Endrick faz um movimento que ele tem que ser temporário. Na minha visão, o Endrick, com o talento que ele tem que ficar 6 meses no Lyon e aí obrigar o Real Madrid a vendê-lo ou voltar para o Real Madrid, mas eu acho que deveria ser vendido. E aí procurar um caminho como que escolheu Estevão com o Chelsea. Procurar um caminho como esse, que é um time de grande visão, de grande protagonismo, que disputa títulos importantes. Pô, o Chelsea acabou de ser campeão mundial antes do Estevão entrar no elenco, obviamente, mas é um time que tá ali, brigando por títulos. O Endrick, por exemplo, se consegue uma vaga como centroavante do PSG, hoje eu acho uma boa para ele, né? Ele chamar a atenção do PSG, jogando francês e tal, e ser vendido pelo Real Madrid pro PSG seria ótimo para ele. Eu acho que a gente tem
o PSG hoje num patamar do futebol mundial que ele não tinha alguns anos atrás, em especial quando o Neymar foi pra lá, e hoje o elenco do PSG e o trabalho do Luiz Henrique, poderia ser uma boa casa pro Endrick. Mas de fato, pra mim tem que ser temporário. Só vou chamar de decepcionante a passagem do Endrick pelo Madrid, se ele não conseguir dar essa volta por cima, uma vez que, não é que ele tava jogando mal no Real Madrid, ele não tava jogando, né? Ele não teve chance, não teve oportunidade pelo Xabi Alonso desde a chegada dele. Então, eu confesso que torço muito pelo Endrick. Eu acho que podem ser 6 meses que ele mude a ideia, ainda mais numa vaga tão disputada na seleção brasileira, né? Quem é o grande centroavante da seleção que tá bem hoje em dia? Tudo bem, Vidane, pode ser que a seleção não precise de um centroavante, que jogando com Vini, Rafinha, Rodrigo, os 3 juntos, a gente não precisa de um centroavante, ok. Mas Richarlison tá sendo convocado, Igor Jesus sendo convocado, Endrick pra mim tem mais talento que ambos, e poderia estar lá se estiver em boa fase. O próprio Igor, não o Igor Paixão, quem que é o Igor que tá arrebentando na Premier League, fez mais um hat-trick agora, o cria do Cruzeiro? Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, tá atrás do Haaland apenas, ele tem 14 gols, atacante do Brentford na Premier League, ele tá num time merda, mas tá lá, vice-artilheiro da Premier League. Isso deveria, pelo menos, né, deixá-lo condicionado a ser observado, sendo que a seleção brasileira sofre justamente da falta de gols, da falta de um matador também. E eu acho que o Endrick, ele tem que ocupar esse vazio, essa lacuna que a gente tem aí desde o Jesus, em 2016, 17, que foi o nosso grande nome da centroavância. Eu acho que a gente não tem um nome confiável ali no ataque, como o Endrick tem esse potencial de ser. Bom, quero saber a tua opinião, o que você achou do movimento do Endrick. Eu sou um crítico ferrenho há muitos anos do francesão, entretanto, para jogadores jovens, acho que é um bom lugar para ele aparecer, né? Então, eu acho que pro Endrick, diferente pro Neymar na época, no auge dele no Barcelona, era um movimento bizarro ir pro PSG. Pro Endrick agora, sem espaço para jogar 6 meses, inclusive na minha visão, que sejam só 6 meses no Lyon, e que se ele continuar no francês, que seja no PSG, enfim, num time de mais destaque. Apesar do Lyon ter uma história legal e tudo, eu acho que tem que ser um time que dispute Champions League para ele poder ter cada vez mais rodagem e espaço em jogos importantes. Me conta o que você acha na área de comentários desse episódio no Spotify ou nas nossas redes sociais, lá no Instagram do Peladinha, você pode deixar seu comentário. Lembre-se de entrar no site do Peladinha, peladranet.com.br, tem link para as redes sociais, grupo de Telegram, também redes particulares, assim como na descrição de todos os episódios. Tem link para os nossos produtos particulares na Podcast Store, camiseta com logo do Peladinha, caneca, bottom, pôster, imã, enfim, tem muita coisa maneira pra você, fã nosso, ter aí, tomar teu cafezinho na canequinha do Peladinho, uma alegria. Quero pedir pra você apoiar a gente no Apoia-se, no Patreon ou na nossa chave Pix, agora em 2026, nosso primeiro mês, precisamos do teu apoio. podcast@peladranet.com.br é a nossa chave Pix. Não se esqueça de colaborar pra gravar episódios com a gente na categoria Cris Cris, com R$300 você grava com a gente como ouvinte Cris Cris. E preciso falar da Originais do Fute, lugar onde eu ganhei essa camisa do Bolívar, maravilhosa, inclusive, nossa Originais do Fute, que trabalha com produtos originais, tanto novos quanto usados, uma loja de artigos esportivos que trabalha com material de época desde anos 90, 2000, até os tempos atuais também. Você vai encontrar muita camisa de time legal lá na Originais do Fute, não só de futebol, hein, mas também de NBA, de NFL, artigos como boné, bola, você encontra muita coisa lá na originaisdofute.com, site todo até 6 vezes sem juros, cupom PELADA10 com 10% de desconto. Sigam o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_, com novidades diárias, sempre aparece tudo lá primeiro. Grupo VIP no Instagram, link na bio deles, são mais de 3.000 peças diferentes no catálogo, algumas camisas tem só em uma última unidade, literalmente quer comprar por último, comprar em primeiro, né, por último, ou qualquer coisa leva, porque só tem uma. E tem uma loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale, 1060, ali em Perdizes. E se você for na loja física, fala com os caras lá que é o 20 do Peladinha no balcão, que você ganha os 10% de desconto também ao vivo, presencialmente, na Originais do Fute. Obrigado, Originais do Fute, por todo o carinho e o apoio em 2025, conto com vocês também em 2026. Obrigado a todo mundo, estamos começando o ano, esse é o primeiro programa no feed do Peladinha nesse ano de 2026, conto com a audiência de todos vocês, até a próxima quinta-feira, valeu e alegria!